Van Gogh usou bastante a cor amarela, mas eu me pergunto, será que ele sabia a origem do pigmento que ele usava? Porque esse pigmento que vinha da Índia era feito com urina de vacas, isso mesmo. Estudando os pigmentos como eram feitos, a gente vai descobrindo inúmeras curiosidades. Essa é mais uma. Depois do marrom múmia, que muitos pintores não sabiam de onde vinha, porque veja, hoje nós dizemos azul céu ou verde folha, por exemplo, mas não são cores, né? Não são cores feitas do céu ou das folhas, só funciona como uma referência. Provavelmente os artistas pensavam assim também até o século XIX, até descobrirem que o marrom múmia ou mummy brown realmente vinha das múmias. Bom, com o amarelo não foi diferente. Essa cor ela vem sendo usada há muitos séculos e nós vamos encontrar variações dessa cor. Se você observar atentamente, vai descobrir vários tons de amarelo em diferentes pinturas, em diferentes regiões, diferentes artistas e diferentes épocas. Porque é como se houvesse diferentes receitas, digamos, para chegar a esses pigmentos, a esses tons. A gente teve, por exemplo, o chamado amarelo ouro. No livro do Cennino Cennini, que foi escrito em 1400, é uma espécie de tratado da pintura, ele fala que esse amarelo é feito pela alquimia. Esse amarelo continha arsênico, um veneno poderosíssimo. Esse pigmento aparece, por exemplo, na tumba do faraó Tutankhamon, nas paredes do Taj Mahal e em textos medievais, apesar do perigo que oferecia. Segundo o Cennini também, era um belo amarelo, o mais parecido ao ouro que qualquer outra cor. Veja, os pintores, eles sempre estiveram lidando com a morte ao ter que fazer os próprios pigmentos. Por quê? Volto a comentar. Fazer tintas, chegar a certos tons era um processo de alquimia. Envolvia riscos, era uma questão química também. Quanto mais eu pesquiso, mais coisas estranhas eu vou descobrindo. E a dificuldade em pesquisar sobre esse tema é que os responsáveis por registrar esses momentos criaram as histórias. Então você precisa pesquisar em várias fontes, e o que eu trago aqui foi pesquisado em diferentes lugares, livros, artigos acadêmicos, jornais, enfim. Só para vocês terem uma ideia de como é coletado esse dado, essa informação. Depois do amarelo com arsênico, a gente tem o amarelo de cromo, que também vai conter uma alta carga tóxica. Embora hoje a gente tenha até suplemento vitamínico, né, com esse elemento, porque o corpo precisa dele, só que precisa em pequeníssima quantidade, né? E o amarelo de cromo, ele foi utilizado por muitos artistas, inclusive o Van Gogh também utilizou o amarelo de cromo. Análises feitas em suas obras nos mostram isso. O fato é que o cromato de chumbo, como é conhecido, ele pode variar do amarelo limão ao vermelho amarelado, dependendo da forma como esse elemento químico é manipulado e a qual temperatura ele é exposto. Enfim, outro amarelo usado durante muito tempo na história da arte é o amarelo de Nápoles. E ele ganha esse nome porque por muitos e muitos anos, até o século XX, se acreditou que esse pigmento vinha do Monte Vesúvio, aquele vulcão que fica em Nápoles e que entrou em erupção em 79 depois de Cristo e extinguiu a cidade de Pompeia. Na verdade, não é bem assim. Os egípcios já usavam esse amarelo, que é um amarelo mais pálido com subtons vermelhos. Muitas das artes egípcias que a gente vê hoje em dia, que contêm esses tons amarelados, puxando para o ocre, foram pintadas, foram feitas com esse pigmento amarelo de cromo. Então ele começa... amarelo de Nápoles. Então ele começa a ter esse nome amarelo de Nápoles no século XVIII. O lado negativo desse pigmento é que, de acordo com o clima e o nível de umidade que é exposto esse pigmento, ele pode chegar de um tom laranja até um tom preto. Isso mesmo. Como ele era usado para velatura, que é a fase final da pintura, como se fosse você invernizar a tela, porque ele era também translúcido, né? Se ele chegasse a se escurecer demais, ele comprometia o entendimento das imagens que estavam pintadas. Então era meio complicado o seu uso. E, bom, chegamos no amarelo indiano que eu mencionei no começo do vídeo. Muitos artistas, desde o final do século XVIII, começaram a usar esse pigmento na Europa. Ele chegava em forma de bolas, na cor mostarda. No centro era um tom amarelo bem brilhante, só que junto com esse tom havia um fortíssimo odor a amônia. Muitas pessoas especulavam
o porquê desse odor, né? Se era urina de búfalo, de camelo ou de vaca indiana. A questão é que, no dia 3 de janeiro de 1883, o diretor do Jardim Botânico de Londres, um homem chamado Joseph Hooker, decide escrever uma carta para uma repartição pública na Índia questionando a origem do pigmento que eles recebiam na Europa. A resposta chegou 9 meses depois. Um homem de 36 anos chamado Trailokya Nath Mukherjee escreve para o Hooker e conta que seguiu o rastro do Piuri, como era conhecido esse pigmento na Índia. Segundo esse funcionário público, o pigmento era usado para pintar paredes e ocasionalmente tingir roupas. Veja, ocasionalmente, porque o odor, claro, impedia que fosse usado com mais frequência para tingir as roupas. Segundo a carta, a origem das bolas amarelas que chegavam na Europa era a cidade de Monghir, no município de Mirzapur, na região de Bengala, o noroeste da Índia, né? Nesse lugar, os Gwala, que eram os leiteiros, alimentavam suas vacas com folha de manga e água. A urina desses animais era de um amarelo muito luminoso e era recolhida por esses homens, depois passava por um processo de fervura, era coado e secado ao sol para chegar a esse pó. Quando o Hooker lê essa carta, ele encaminha essa carta rapidamente para ser publicada em um jornal. Detalhe, o Mukherjee envia junto com a resposta bolas do pigmento, folhas de manga, um pote de barro, que era usado também na confecção, e uma amostra das urinas de vaca. Da urina de vaca. Como ele fez para que tudo isso chegasse a Londres, ninguém sabe. Mas, de acordo com os arquivos, tudo isso e a carta chegou no dia 22 de novembro de 1883. De todos esses elementos, só restou um frasco com o pigmento amarelo que hoje está no Kew Gardens, o Jardim Botânico de Londres. Está lá até hoje, está arquivado. Claro, esse pigmento deixa de ser utilizado porque os animais eram super sacrificados para essa produção. Imagine que para se alimentar somente com folhas de manga, como no mínimo, vai deixar uma sequela forte de desnutrição, né? O fato é que essa cor amarela, o amarelo, carrega muita simbologia, né? E até a gente pode dizer que existe uma relação meio que de amor e ódio da humanidade com essa cor, porque é uma cor que por muito tempo foi deixada de lado quando o assunto era vestimenta ou decoração. Por outro lado, o ouro, que é amarelo, também foi o metal e é o metal mais buscado, né, até hoje. Embora na roupa ele ainda tenha certas ressalvas em ser utilizado, homens e mulheres do mundo inteiro buscam tingir seus cabelos para chegar a um tom de amarelo, o loiro, né? E por muitos anos também os livros que eram considerados proibidos ou indignos de leitura levavam a capa de cor amarela. Na China, por outro lado, por muito tempo, essa cor foi considerada nobre, ela podia ser usada só pela realeza. E agora, estudando sobre pigmentos, revisando a obra de mulheres artistas, algumas das que eu já trouxe aqui, tipo a Rosa Bonheur, Berthe Morisot, Lavinia Fontana, Artemisia Gentileschi, eu percebo que os pigmentos que eu comentei aqui provavelmente estão nas obras dessas artistas. O curioso é que quando você pesquisa sobre artistas que usou um pigmento ou outro, sempre aparecem nomes masculinos, como sempre, e as análises técnicas para comprovar isso, em sua maioria, também são de autores não autoras. Eu espero que isso mude, né? Porque o mundo dos pigmentos é fascinante, a gente descobre muitos aspectos curiosos, além do simbolismo por trás de cada cor. Então, se você quiser saber mais sobre arte, sobre mulheres artistas e sobre curiosidades, fiquem atentos, nós vamos ter mais relatos de arte por aqui. Muito obrigada, até a próxima!